Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Em Jesus ressuscitado, nossa esperança, a nossa Páscoa, nós, nesta alegria, queria saudar a todos, começar pelo seu vigário-geral, o seu cônegos, os seus padres, o nosso diácono, os nossos sacerdotes, o seminarista, as nossas irmãs religiosas, as confrarias, todo o povo cristão, aqui na Sé Catedral, Igreja-Mãe de toda a Diocese, e por isso todos os diocesanos, mas também todos aqueles que nos seguem através da RTP Açores, da Vitec e da Rádio Antena 1 ou da Rádio Clube de Angra. Para aqueles que estamos aqui no território, para os que estão na diáspora e que nos seguem e que têm aqui o seu coração, quero enviar uma saudação muito amiga nesta alegria pascal. Estamos a celebrar a Páscoa, somos cristãos batizados e, como nos diz São Paulo, é no batismo que nós fazemos a grande experiência da Páscoa, da passagem da morte do homem velho para o homem novo, para a pessoa ressuscitada. Nós somos pessoas ressuscitadas em Cristo pelo batismo e por isso vamos recordar o nosso batismo até através da expressão da água. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Nosso Senhor, suplicando-se digno abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e omnipotente, escutai benignamente as orações do vosso povo, ao celebrar a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizeste instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamaste sinal da nova aliança que quiseste estabelecer com os homens. Finalmente, as águas do Jordão, santificadas por Cristo, inauguraste o sacramento da regeneração espiritual que renova a nossa natureza humana, libertando da corrupção e do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos batizados na Páscoa de Cristo Nosso Senhor, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Deus omnipotente nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Senhor Deus do Universo, que neste dia pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade. Concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém, e eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E é dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo
aos Colossenses: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Ó vítima pascal, ofereçam os cristãos sacrifícios e louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Cristo, o inocente, reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois de morto, vive e reina o Autor da vida. Diz-nos Maria, que vistes no caminho, viu o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Vi as testemunhas dos anjos, vi o sudário e a mortalha. Ressuscitou Cristo, minha esperança, precederá os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos, o Rei vitorioso, tende piedade de nós.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Viu e acreditou. É com estas palavras que o Evangelho nos descreve o culminar do trajeto realizado por Maria Madalena, Pedro e João, até chegarem ao reconhecimento de que Jesus de Nazaré está vivo, ressuscitou. É esta mesma afirmação que deve corresponder ao itinerário que nós, comunidade cristã e batizados, discípulos de Jesus Cristo, que ano após ano somos chamados a percorrer os caminhos da fé, que com lucidez se deixa iluminar pela ação do Espírito Santo e, deste modo, observando os dados que a razão humana pode captar, somos conduzidos ao reconhecimento da ressurreição, a exigência de participação ativa numa comunidade cristã. Não só o Evangelho que escutamos nos refere que entre as primeiras testemunhas da ressurreição há uma partilha da descoberta que cada um faz, mas também verificamos que a experiência de Jesus ressuscitado só se dá quando alguém está integrado consciente e ativamente numa comunidade de partilha de fé, de esperança e de amor. Na verdade, como refere São João Paulo II, agora é para Cristo ressuscitado que a Igreja olha. Aliás, passado 2000 anos destes acontecimentos, a Igreja revive-os como se tivessem sucedido hoje. No rosto de Cristo, ela, a esposa, contempla o seu tesouro, a sua alegria. Este facto deve desafiar-nos a uma integração comunitária cada vez mais forte e lúcida. Sem comunidade, a fé cristã desvirtua-se em ideologia ou em mera opinião pessoal. Comunidade que celebra a Jesus Cristo entregue, morto e ressuscitado,
através da Eucaristia, memorial perene da Páscoa do Senhor. Nos tempos em que vivemos, a consciência de participação ativa e consciente na Eucaristia e através dela na comunidade cristã é algo de fundamental para a descoberta de Jesus Cristo, vivo e operante na vida de cada um e de cada comunidade. Daí o convite de São Paulo que escutamos na segunda leitura: uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto. De facto, no batismo fomos sepultados com Cristo e ressurgimos pessoa nova. O homem velho desapareceu e somos revestidos do homem novo. Deste modo, e a partir desta singular experiência de vida cristã, os nossos comportamentos, os nossos valores, os nossos critérios, as nossas opções já não podem ser pautadas pelas seduções do mundo. A comunhão de vida com Cristo tem um efeito no nosso modo de ser e de atuar no mundo em que vivemos. Jesus é o homem novo que convida a humanidade redimida a participar da sua vida divina. O último desafio diz respeito ao anúncio e ao testemunho acerca daquele que encontramos vivo e ressuscitado. Aliás, este comportamento, baseado no testemunho e no anúncio, é essencial para a experiência da ressurreição de Jesus Cristo. Este desafio está presente no texto do Evangelho proclamado, no qual nos deparamos com o anúncio e o testemunho de cada um que se encontrou com a pessoa de Jesus ressuscitado. Mas, igualmente, se nos oferece na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que na pessoa do Pedro nos refere que nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. E ainda, Jesus mandou-nos a pregar ao povo e atestar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Do mesmo modo, Paulo nos convida a manifestarmos a vida de Cristo. Alicerçados no mistério pascal de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, confortada por esta experiência revigoradora, a Igreja retoma agora o seu caminho para anunciar Cristo ao mundo. Como nos refere o Papa Francisco, um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Aliás, o seu centro e a sua essência são sempre o mesmo. O Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo, morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos. Se a experiência da ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para a vitalidade da vida pastoral da comunidade cristã e para a alegria de cada batizado, é essencial para a nossa diocese, em todas as suas comunidades, serviços e movimentos, carismas e agentes pastorais, quando somos convidados a uma renovada ação evangelizadora através da participação de todos na missão da Igreja. Considerando que a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária, reconhecemos que a intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante e a comunhão reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Então, fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. É com esta certeza e com esta alegria que apresenta todos os diocesanos, na região dos Açores e na diáspora, sobretudo aos grandes heróis desta epidemia, governantes, profissionais de saúde, proteção civil, forças de segurança, doentes e famílias, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas,
leigos e os diversos serviços diocesanos, os votos de Santa Páscoa. Imploro de Nossa Senhora, Mãe e Rainha dos Açores, que se alegrou com a ressurreição do seu Filho, que abençoe todos os que sofrem a tribulação no corpo ou no espírito e nos faça caminhar pelas sendas da evangelização do mundo de hoje. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir na sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia santíssimo, em que os cristãos dizem uns aos outros: Cristo ressuscitou, aleluia, digamos nós também com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado, que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da Igreja testemunha da esperança, oremos. Cristo ressuscitado, para que o Senhor Jesus, o Deus conosco, que inaugurou na terra um novo reino, faça crescer a paz entre as nações, oremos. Cristo ressuscitado, para que o Senhor Jesus, o homem novo, renove em cada um dos seus discípulos o gosto de procurar os bens do alto, oremos. Cristo ressuscitado, para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, que pela sua ressurreição venceu a morte, dê a vida eterna aos moribundos, oremos. Cristo ressuscitado, para que o Senhor Jesus, Deus imortal, que intercede por nós junto do Pai, nos faça participar da sua glória, oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos fizestes passar sem o merecermos da escravidão à liberdade dos filhos de Deus, fazei-nos anunciar com alegria a boa nova proclamada nesta Páscoa. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, que assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Recordo que terminamos a renúncia quaresmal, fizemos ao longo destes 40 dias e que o nosso Bispo destinou este ano ser para apoio a uma unidade de saúde, para um ventilador e também para a Cáritas, destinado às pessoas vítimas desta pandemia que maiores necessidades possam estar a passar. E por isso recordo, se alguém ainda não entregou o resultado da sua renúncia, que o faça logo que seja oportuno, para fazermos o destino das nossas renúncias ao longo da Quaresma. De maneira que é hoje este o sentido que a Igreja dá à renúncia, quer na abstinência, quer no jejum. Nós não pagamos nada para nos dispensarmos de nada, mas simplesmente privamos ou renunciamos a favor de uma causa, neste caso, seja da saúde, seja da caridade para com os que são vítimas desta pandemia por uma razão ou por outra. Recordo simplesmente ao nível da paróquia que esta semana reúne o movimento da mensagem de Fátima, a preparação para o batismo, reúne a Conferência Vicentina e o pároco visitará os doentes da Zona A a partir de sexta-feira, a partir das 14 horas. Também no próximo domingo, e dentro daquilo que o nosso Bispo nos foi lembrando nas homilias desta Semana Santa, nós temos o novo Conselho Pastoral da Paróquia e também o novo Conselho Paroquial para Assuntos Económicos. São 25 pessoas que constituem estes dois conselhos e tomarão posse em conjunto no próximo domingo, dia 11, aqui na Sé, na celebração das 18 horas. De tal maneira que não seja um ato privado das pessoas que fazem parte dos conselhos, mas que a comunidade cristã valorize esse trabalho ou essa participação nos carismas, nos serviços e nas responsabilidades que dizem respeito a cada um na sua comunidade cristã. Vamos também receber a bênção apostólica própria deste dia, que o nosso Bispo nos vai dar antes de nos despedirmos. E também antes dessa bênção, queria deixar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento a todas as pessoas que participaram e trabalharam ao longo desta Semana Santa aqui na Sé e de certeza noutras comunidades cristãs da Diocese. A todas as pessoas aqui presentes, porque de facto o amor dá trabalho, o amor dá muito que fazer. E há pessoas que estão cansadas pelo trabalho, mas também pela alegria ao longo desta semana. E certamente esta palavra estende-se ao nosso Bispo, ao Sr. Dom João, pela sua presença, pela sua dedicação aqui, em nome desta Assembleia da Sé, que se reuniu ao longo desta semana, em nome desta Paróquia da Sé e em nome da Diocese de Angra. Queremos agradecer ao Sr. Dom João a sua presença, a sua dedicação, a sua palavra conosco ao longo desta semana e também a oportunidade que a comunicação social nos dá de fazermos chegar o anúncio do ressuscitado e do Evangelho bem mais longe. Então podemos nos pôr de pé para receber a bênção apostólica. Reverendíssimo Padre João, Bispo da Igreja de Angra, por graça de Deus e da Sé Apostólica, a todos os presentes que se confessaram e receberam a Sagrada Comunhão, concederá, em nome do Papa Francisco, a bênção com indulgência plenária. Orai a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo João e pela Santa Igreja Nossa Mãe, e procurai viver sempre em comunhão com ela na santidade de vida. O Senhor esteja convosco.
inclinai-vos para receber a bênção. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Por intercessão dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes das palavras de despedida, eu quero renovar os meus votos de uma Santa Páscoa para vós, para todos os que nos seguem pela comunicação social, por todos os que não podem estar connosco, por todos os que estão no nosso território, para toda a Diocese e, naturalmente, para aqueles que estão na diáspora e a todos os que ficaram em casa, doentes, e aqueles que, pelo sofrimento ou pela idade, não podem estar connosco. Eu pedia que levassem este abraço e estes votos de Santa Páscoa também para eles. Permitam-me que faça uma exortação. Esta pandemia está a criar muitas chagas. É a parte económica, é falada muito, é a parte social, mas é também o sentido comunitário. Há aqui um empenho que nós temos de fazer todos. A Páscoa semanal celebra-se todas as semanas. O domingo, os cristãos não podem viver sem o domingo e sem a Eucaristia. Temos que todos, e eu peço a todos, que façamos um esforço por comunicar, por exortar, por alertar, para que, pouco a pouco, com responsabilidade, com respeito pelas normas de saúde, mas à medida que vamos tendo possibilidades de estar na comunidade e na celebração, que ninguém falte. Vamos fazer este esforço, vamos alertar as consciências e vamos fazer tudo por tudo, para que o domingo, todos os domingos, sejam o grande marco da Páscoa semanal celebrada com a Eucaristia, para nos alimentarmos, para uma participação ativa dentro das comunidades cristãs. E é neste sentido que então o diácono nos vai dar a palavra de despedida. Ide em paz e o Senhor os acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.